A gente falou do Elon Musk e, né, você viu, ele influenciou nessa brincadeira, mas ele influenciou muito mais antes disso, né, que isso eu acompanhei, que foi quando ele falou que as empresas dele lá, né, a, a X, desculpa, esqueci o nome da empresa. SpaceX, SpaceX e a Tesla, ele investia em Bitcoin, né? Quando ele falou isso, deu uma movimentação no mercado, né? Que o Bitcoin subiu pra caramba, depois, agora já normalizou já. Mas o que mais que aconteceu nesse período, pra gente também refletir daqui pra frente o que pode acontecer, né, desses marcos de empresas grandes que começaram a utilizar, que começaram a colocar o Bitcoin no dia a dia, porque isso acaba impactando muito o valor da moeda, né? Você ter opções tradicionais hoje de compra ou online, ou, seja né, que nem a Tesla, que você pode comprar um carro com Bitcoin, isso impacta muito na valorização da moeda. Vocês lembram de alguns outros exemplos do que aconteceu, de como já está sendo utilizado pelas empresas? Eu acho que o fato de ser aceito por uma Tesla da vida, isso valoriza, mas isso valoriza a moeda num grau menor. A gente está falando de varejo, né? Uhum. A gente está falando das pessoas físicas. O que valoriza mesmo por exemplo, o movimento da Tesla de ter uma estratégia de tesouraria onde ela tem uma parte do seu lucro, do seu capital guardado em criptomoeda. Então, quando uma Tesla faz esse movimento de bilhões de várias dólares... empresas seguem também, né? A gente tem... O que mais fez subir aí o Bitcoin nesses últimos meses foi a entrada fortíssima do capital de empresas. A galera levando pelo menos parte do que você tem em caixa para a criptomoeda, como o Lucas falou, para reserva de valor, né? Eu quero proteger, eu tenho o meu fluxo de caixa ali como empresa, mas o que eu tenho ali parado, eu preciso proteger isso ou fazer isso render, né? Investir e ter isso em uma reserva de valor, ou seja, um local onde no meio de uma crise ou de algum problema interno do país ou de onde ele está, isso possa ser protegido. Tradicionalmente é o ouro, né? Por isso que até o Lucas falou do ouro digital, mas hoje cada vez mais vem virando Bitcoin por ter características próximas ao ouro, mas não ter a dificuldade da estocagem do ouro, que você precisa de uma segurança maior e transporte e tal. Então, acho que essa parte das empresas entrarem fortemente é o que mais fez crescer aí o interesse pelas criptomoedas. Não, mas eu concordo contigo que é isso que acaba influenciando mais, vocês devem acompanhar isso. Mas também tem aquela expectativa, né? Às vezes até um pouco otimista ali, um sonho, futuro, etc., de poder ser a moeda do futuro, né? Obviamente a gente tá falando muito mais pra frente, mas às vezes chegar a ser uma moeda universal. E aí, começando a utilizar na prática ali no varejo, no dia a dia, podendo substituir, né, as transações do cotidiano ali do varejo, também não impulsionaria esse movimento de, às vezes, no futuro ela se tornar uma moeda mundial, às vezes de um país adotar o Bitcoin? Como é que, né, vocês que estão por dentro disso, como é que estão essa projeção disso? Ou vocês acham que realmente é besteira, isso é ilusão? Não, isso não é ilusão, mas isso é um caminho, né? Eu acho que o primeiro caminho é, de fato, a reserva de valor. Porque a reserva de valor é que dá estabilidade para a moeda, e aí você consegue transacionar ela. Ninguém vai... É muito difícil você falar para um cara para ele usar no dia a dia uma moeda que em um dia pode valer 30% a mais ou a menos, né? Então, esse é o primeiro caminho. A partir do momento que você começa a aumentar a reserva de valor, você aumenta o interesse, o número de pessoas usando, aí sim você vai para esse próximo passo, as pessoas começam a usar ela. É um degrau de cada vez, né? Um degrau de cada vez. Outra empresa aí para você ter aí no seu portfólio de empresas que investiram pesado em Bitcoin é a PayPal. É uma das maiores empresas de transação que existe no mundo, talvez uma das mais prejudicadas pela tecnologia na área cultural dela, de transação, mas ela investe, por exemplo, em Bitcoin. Entendeu? Hoje, algumas transações você pode executar de compra e venda pelo PayPal, com criptomoedas também. Mas eu acho que a gente está num caminho bem longo até uma criptomoeda, um Bitcoin, virar uma moeda como a gente faz aí, compra um cafezinho no dia a dia. A gente tem a volatilidade,
A gente tem as dificuldades da rede, né? A gente vai precisar desenvolver a tecnologia. É como se o blockchain, o Bitcoin, ele fosse, a gente pensando em internet, em computação, ele é a primeira camada, né, de desenvolvimento. Você vai ter outras camadas em cima disso, permitindo outras coisas, né? Você tem outras facilidades. você tem uma Eu live. tenho que explicar um pouco sobre isso quando eu estava falando até de Ethereum e Bitcoin, né? Eu enxergo, agora é pessoa física falando Lucas de novo, tá? Mais quase um achismo de tudo que eu já tenho lido sobre. Eu acho que o futuro real, assim, será realmente o Bitcoin, sem ter uma grande necessidade de evolução de tecnologia, ele sendo essa reserva de valor real, tá? E talvez o Ethereum seja essa moeda aí fiduciária. Ela ser a moeda de troca, entendeu? A moeda de então você acha que o Bitcoin mesmo que vai evoluir, ou você acha que no futuro alguma dessas outras moedas ultrapassa o Bitcoin? Isso aí não dá para dizer com clareza, tá? Sim, sem dúvida. Eu tô falando para você com tranquilidade que eu acredito muito mais nisso, porque o Ethereum, ele tem essa abertura, a abertura de tecnologia, a abertura da tecnologia blockchain do Ethereum, ela facilita muitas coisas a serem construídas em cima disso. Quando eu falo muitas, assim, infinitas coisas que você pode fazer com a tecnologia do blockchain, tá? Desde, assim, quer ver? Desde uma coisa extremamente simples de você pegar a nossa Mega Sena, por exemplo, ela poderia ser num sistema de blockchain, onde a pessoa que investiu, ela tem uma hash daquilo, que ela investiu na sorte lá, e no mesmo tempo em que fechou as transações, então fechou o momento de compra de um bilhete, a pessoa já ganha na hora, a partir do momento que ela for selecionada. Entendeu? Então, assim, você faz um contrato inteligente, o nome certo por trás do blockchain que você pode fazer com ele, são contratos inteligentes. Então, são contratos que têm uma base segura de um blockchain, que aí você usa todo o poder computacional daquele blockchain. Então, o Ethereum hoje já tem um poder computacional bem razoável, e aí, com base naquilo, você consegue utilizar para várias equações. Uma delas seria isso. Então, assim, você teria, por exemplo, um empréstimo de dinheiro de pessoa física para pessoa física. Então, eu estou emprestando dinheiro para o Thiago, eu poderia fazer, por exemplo, por um sistema de blockchain, onde estaria garantido que você vai, por um contrato inteligente, que você vai me pagar nos próximos 10 meses, você querendo ou não, a partir do momento que você aceitou, vai sacar da sua carteira e mandar para minha. Entendeu? Assim, vira infinito as possibilidades que você tem com a tecnologia, tá? Então, eu diria... Vou dar uma viajada. A urna eletrônica, a votação, você acha que poderia ter um meio mais seguro, com uma garantia que realmente você tem certeza que aqueles votos são realmente válidos e tal? Sim. Aí lá não sei se vocês acompanharam na época da votação, o Tribunal Eleitoral do Brasil, ele fez um sandbox essa última eleição para testar alternativas para votação digital, votação pelo celular. E uma das alternativas que ganhou, entrou no sandbox, é uma alternativa do Edilson Osório, um cara fantástico aí no meio. Ele é o CEO da Original My, que trabalha exatamente com isso. E eles fizeram um sistema de votação que é via blockchain. Então, sim. Aí você tem outras coisas, né? Por exemplo, você tem entrar no lugar de um cartório, por exemplo. Quando você compra uma casa e você vai lá no cartório registrar, esse cartório, ele é um centralizador, ele pode sumir de um dia para o outro. Você tem casos, por exemplo, em alguns países aí subsaarianos, onde você teve um ditador entrando no poder e o cara falou, não, essa terra não é mais sua. E como é que você prova que essa terra não é mais sua se o cartório está dentro do governo e esse documento some? Então, uma tecnologia do blockchain se salva isso. Isso está salvo em algo que é imutável, independente do seu poder. Isso está bem mais seguro. Então, acredito que qualquer problema que a gente precise de um intermediário ou que a gente precise garantir a veracidade de algo, que ele seja imutável, o blockchain, principalmente do Ethereum, pode entrar no meio disso. Legal, nossa, cara, bola, né? Isso que eu nem imaginava, sinceramente, né? Mas é a evolução da tecnologia que pode evoluir numa escala que a gente não consegue, né, nem acompanhar às vezes. O nosso resultado mais agressivo hoje entregou na casa de 12 meses 360% de resultado. Tá? Então, assim, 360% de resultado, eu estou te falando de
quase quadruplicar o capital que você investir. Então, você investiu R$1.000, vai estar saindo com R$3.600, tá? Então, aí você pode levar esse racional para qualquer número que você quiser.